Está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. Alô, alô, Vinícius Calado, grande abraço para você, bom dia! Valeu, um abraço, uma ótima quinta-feira a você. O Sport que daqui a pouco no CT realiza mais um dia de preparação visando o seu próximo compromisso pela Série A. Jogo fora de casa contra o Palmeiras, segunda-feira, 25 de agosto, às 7 da noite. Partida válida pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão já sabe que não vai contar com Derek, suspenso, e Igor Cariús lesionado. Essa lesão na panturrilha, Cariús de fora pelo menos contra Palmeiras, Vasco e RB Bragantino. Mas aí fica toda a expectativa quanto aos substitutos de Derek e Cariús. Como já trouxemos, na parte ofensiva, Daniel Paulista pode manter a mesma formação tática, saindo suspenso Derek, entrando naturalmente Pablo, que substituiu Derek nos últimos 2 jogos. Ou ainda ele optar por algum meio-campista para o Sport reforçar esse setor de meio-campo, o setor defensivo, ou melhor, a fase defensiva da equipe, e dar mais liberdade para Lucas Lima, Léo Pereira e Mateuzinho. Mas isso são conjecturas. Já o substituto de Igor Cariús, naturalmente, é Kevson. No entanto, o atleta, desde que estreou com a camisa do Sport contra o Juventude, não esteve bem, fez partidas ruins. Contra o São Paulo foi um elo muito frágil do sistema defensivo do Sport, onde o Leão sofreu bastante, e fica a expectativa se Daniel Paulista vai dar mais uma oportunidade ao Kevson ou se, por exemplo, vai colocar Aderlan, que é de origem na direita, atuando como lateral esquerdo. Então, Derek deve ser substituído por Pablo e Cariús por Kevson. Mas existe a expectativa e a possibilidade de Daniel Paulista não escolher para o lugar de Derek um atacante de origem, de ofício, e colocar, por exemplo, mais um meio-campo, e no lugar de Cariús pode ser que Aderlan seja o escolhido, mas claro que isso temos que aguardar o jogo da próxima segunda-feira, quando o Sport divulgar a escalação diante do Palmeiras. O Sport que divulgou a programação até o jogo contra a equipe paulista, além do treino de hoje, de daqui a pouco no CT, ainda treina na capital pernambucana, sexta e sábado também no período matinal, e no domingo pela manhã a delegação embarca para São Paulo e à tarde realiza o último treinamento já na capital paulista para o jogo da próxima segunda-feira contra o Palmeiras. O Sport que ontem oficializou as saídas de Antônio Carlos e Duqueiroz. Aí o torcedor vai ficar pensando, e eles ainda estavam no Sport? Não. O Antônio Carlos trouxemos há mais de 15 dias que não só fechou, como foi anunciado pelo Houston Dynamo, da MLS, a Liga Profissional de Futebol dos Estados Unidos. Só que a rescisão contratual o Sport só divulgou oficialmente através de nota no dia de ontem, segundo a nota rubro-negra, em comum acordo. E o outro que saiu, Duqueiroz, e o Duqueiroz foi anunciado pelo FK Orenburg, da Rússia, foi emprestado pelo Zenit, clube que detém os direitos econômicos do Duqueiroz, o Zenit, que também é um clube do futebol russo. O Sport, ainda nessa mesma nota que comunicou a rescisão em comum acordo com Antônio Carlos e Duqueiroz, também confirmou novo empréstimo para o prata da casa, Matheus Baraca. Ele que no início do ano foi emprestado à equipe do Águia de Marabá, agora vai por empréstimo para o Vitória das Tabocas para a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Esse empréstimo do Baraca para a equipe do Vitória lá das Tabocas até novembro de 2025. Refrescando a cabeça de você, torcedor do Sport, além dessa oficialização das saídas de Antônio Carlos e Duqueiroz, o Sport já havia, dado prosseguimento às carreiras de atletas distantes da Ilha do Retiro, para o goleiro Thiago Couto, emprestado ao Vitória, Chico, emprestado ao Hapoel Tel Aviv de Israel, Dalbert e Titi Ortiz, que rescindiram e foram em definitivo para o América Mineiro, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, Fabrício Domingues, que foi emprestado ao Cerro Porteño do Paraguai, Gustavo Maia, emprestado ao Criciúma, o Arthur Souza, centroavante, que não teve nenhuma boa partida com a camisa do Sport, saiu em definitivo e foi atuar pelo América Mineiro também na Série B, e Carlos Alberto, que ainda tem contrato com o Sport até 2028, este emprestado ao Cuiabá. Foi a negociação, Carlos Alberto foi para o Cuiabá e Derek veio emprestado ao Sport até o final de 2025. Já já a gente volta aqui no TFC para ouvir o técnico Daniel Paulista comentando sobre essa sequência de jogos onde o Sport desperdiçou pontos e tomou gols na reta final das partidas. Tá aí o Sport, que perde o Derek, deve ter o Pablo
O que é que ganha e o que é que perde, Thaís? Olha, mais perto do que ganha, né? O Derek foi uma contratação que acabou agregando muito no setor ofensivo. Ele acabou sendo aquele homem, né, de frente, com maior personalidade, buscando sempre estar presente, próximo a gol, ou pelo menos buscando ter essa autonomia, né? Participações também. E não é à toa que a gente vê esse bom desenvolvimento. O Derek já teve participação em gol, já marcou gol, enfim. Então a gente vê que tem um bom agregação, de fato, na temporada do Sport. Eu até fico me perguntando, né? Essa contratação podia ter acontecido antes. Mas, além de tudo isso, a gente vê que as contratações do Sport nessa metade da temporada, elas mostraram que o mercado podia ter sido feito de uma forma diferente no começo da temporada, sem precisar gastar esses rios de dinheiro, que, se a gente olhar, de fato, foram milhões investidos e pouco, de fato, apresentado dentro de campo. Sobre a questão da presença do Pablo, o Pablo, ele, quando chegou no Sport, ele chegou até a ter um bom otimismo dentro de campo, mas passou por algumas questões de lesão, precisar passar pelo departamento médico, que parou de ter essa minutagem constante, né? Então acaba impedindo o desenvolvimento, de fato, progressista do jogador, mas é uma alternativa que tem, né? Hoje o Sport não conta com muitas alternâncias, com muitas alternativas para conseguir desenvolver esse ataque. É um homem de referência lá na frente, porém ele não tem tanta técnica, né? Hoje eu vejo o Pablo, ele muito mais inseguro dentro de campo do que, de fato, tentando coisas novas, como no começo da temporada ele tentava se posicionar de forma diferente, ele flutuava um pouco mais dentro de campo. Então, assim, o Daniel Paulista, ele não tem muito o que se fazer de fato, e aí vai ter que arcar com o Pablo para conseguir chegar a essa meta do gol. Voltamos para ouvir o técnico do Sport, Daniel Paulista, que comenta sobre a sequência de gols que o Sport vem tomando nos minutos finais das partidas. Eu acho que é um conjunto de situações que precisam ser, com certeza, melhoradas. Eu acho que a questão mental, no sentido de detalhes, de concentração ali nos últimos minutos, precisam ser evoluídos. Porque nós não podemos achar isso como normalidade, nós temos que cobrar e vamos fazer isso, porque o mais difícil a gente tem feito, que é jogar bem, construir resultado, sair na frente de grandes adversários e simplesmente chegar no final do jogo, nos últimos instantes, a gente meio que se desconecta da partida, e isso não pode acontecer. Porque existe muito campeonato pela frente e nós temos que continuar lutando, trabalhando como estamos fazendo a todo jogo e a todo dia.